E aí, pessoal, tudo bem? Professor Lucas aqui, trazendo uma videoaula para vocês. Hoje apresentando como professor Lucas, porque estou gravando esse vídeo para os seus alunos, que a gente está perdendo muita aula por causa de feriados estendidos, né? Então, hoje eu quero resolver aqui dois exercícios de espelhos esféricos, né? Usando a equação de Gauss, né? E a equação do aumento. Então, peguei um exercício completinho, meio padrão, de um espelho convexo, e vou fazer se ele fosse côncavo também. Aí já dá para dar conta de tudo praticamente, né? Peço desculpa pela rouquidão, mas tô dando aula para 14 turmas de adolescentes, né? Então vocês já sabem como que é. Aí, enfim, aqui tá improvisado para eu gravar o papel para eu fazer a conta. Vamos ver se dá certo, né? Vai ficar essa marca d'água do Aidican aí que eu tô usando. Aí vai dar para ver, tá bom? Então, a equação de Gauss geralmente ela usa a notação de P e Q para a distância da imagem e do objeto. Eu prefiro usar O para a distância do objeto e I para a distância da imagem. É bem mais didático e mais fácil para o aluno decorar, né? Do que usar P e Q, P' e Q'. Mas enfim, então o primeiro exercício é um espelho convexo, né? Com distância focal igual a 50 e, e o objeto está a 30 centímetros, tem 10 centímetros de altura. Então a primeira coisa que a gente faz é anotar as informações, né? Então o objeto ele está a 30 centímetros do espelho, a distância focal do espelho F é 50 centímetros e a altura do objeto, que eu chamo de HO, é 10 centímetros, certo? Então, podemos calcular, né? Então, 1 sobre O mais 1 sobre I igual 1 sobre F. Só que, gente, esse espelho, ele é convexo. Então, o foco dele é virtual, é dentro do espelho, né? E tudo aquilo que está dentro do espelho, eu vou usar sinal negativo, né? Igual ali o foco, né, e a imagem na equação estão com sinal de mais ou menos, porque pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Aí por padrão, o que está dentro do espelho é negativo, e o que está fora do espelho é positivo. Então o foco vai ser negativo, né? No convexo, a imagem virtual vai ser negativa também, mas como eu estou calculando ela, não vou colocar o valor na equação, eu deixo positivo, que aí eu já vou ter o sinal na minha resposta, né? Dizendo se a imagem é real ou virtual. Então vamos substituir os valores, né? Então, eu quero calcular 1 sobre I, então o 1 sobre O que está positivo na equação, ele vai para o outro lado negativo. Então, eu vou ter que 1 sobre I é igual menos 1 sobre F menos 1 sobre O. Certo? Agora eu posso colocar valores, né? Então, 1 sobre I eu quero calcular, que é a distância da imagem, né? O exercício quer tanto a distância da imagem quanto o tamanho, né? É, não vai caber nesse espacinho aqui do papel. Aí eu divido embaixo em dois. Então, fazendo no freestyle aqui o vídeo, né? Mas, enfim, então, 1 sobre F é menos 1 sobre 50. Menos 1 sobre 50. E menos 1 sobre O é menos 1 sobre 30. Menos 1 sobre 30. Então, gente, é zona de fração, né? Então, para formar frações de denominador diferente, tem que fazer o mínimo múltiplo comum, né? Que é o menor número que está na tabuada dos dois. O 50 não é múltiplo do 50, né? 50 vezes 2 é 100, também não está na tabuada do 30. Mas 150 está na tabuada do 30, né? É 30 vezes 5. Então o NN100 entre 30 e 50 é 150. Aí eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 150 dividido por 50 vai dar 3.
mas tem um menos ali na frente, então menos 3. Aí eu vou manter o sinal, 150 por 30 vai dar 5, vezes menos 1, menos 5. Então, para acabar, né, menos 3 menos 5 vai dar menos 8 sobre 150. O 150, ele não está na tabuada do 8, né? Então, gente, eu vou multiplicar em tudo para chegar na resposta, tá? Eu já vou continuar aqui embaixo. Então, ó, o menos 8 vai multiplicar o i e o 150 vai multiplicar 1, né? Multiplicando em cruz. Então, menos 8i vai ser igual a 150. Então, o i, ele vai ser menos 150. Nem o 150 não, né? Não, né, gente? O 150 está positivo, né? Menos 8i igual a 150. Então, o i, ele vai ser menos 150 dividido por 8, né? Passando o negativo do 8. 150 dividido por 8 vai dar menos 18,75 centímetros. Então veja, o resultado ele deu negativo, ou seja, a imagem está dentro do espelho. A imagem é virtual, e que no espelho convexo a imagem é sempre virtual e menor. Vamos ver pela equação do aumento se a imagem ficou menor? Vamos ver então. Então o aumento ele é o módulo, não é em módulo. O aumento é sempre positivo, tá? Ele é o módulo de I dividido por O. Então, o módulo de I é 18,75. E o valor do O, que é a distância do objeto, está ali em cima, ó, que é 30. Que é 30, né? Gente, na verdade, eu posso calcular o aumento e depois multiplicar pela altura. Bom, vamos fazer assim, né? O ideal aqui seria igualar I sobre O com HI sobre HO, né? E multiplicar em X. Já que eu vou calcular o aumento, vamos fazer assim mesmo, tá bom? Então, vou fazer aqui na minha calculadora, gente, 18,75 dividido por 30 vai dar 0,625. Ou seja, a imagem tem 62,5% do tamanho do objeto. Então, ó, o tamanho da imagem ela é o aumento do espelho vezes a altura do objeto. E é justamente o quanto o aumento é a proporção, né? Entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Se o objeto é maior, o aumento é maior do que 1, ele quer mais de 100% do tamanho, e se a imagem é menor, o aumento é menor do que 1, que é o caso aqui. Então vai ser 62,5% do tamanho. Então eu vou multiplicar a altura do objeto, que é 10, pelo aumento, que é 0,625. Multiplicar por 10 é mover a vírgula uma casa para a direita. Então vai ficar 6,25 centímetros o tamanho da imagem. Então aqui, ó, a distância da imagem até o espelho é menos 18,75 centímetros e a altura da imagem é 6,25 centímetros. Então, gente, a alternativa correta é a alternativa E. Menos 18,75 a distância da imagem e 6,25 a distância do objeto, tá bom? Gente, vou tentar fazer aqui no mesmo papel, tá bom? Vamos ver se a gente consegue. Se o espelho fosse côncavo. Então, gente, vejam, a equação ela vai ser a mesma, né? A gente vai ter que 1 sobre O é igual a
1 sobre F menos 1 sobre, desculpa, 1 sobre O não, né? 1 sobre I. Aqui é 1 sobre I vai ser igual a 1 sobre F menos 1 sobre O. E a gente quer o da imagem, né? Então, gente, o foco agora, como o espelho agora é côncavo, o foco é positivo, tá bom? E aí, gente, ó, pra gente ver aqui, né, já prevendo pelos casos possíveis, do espelho côncavo, né, o foco é 50 e o objeto, ele tá a 30 centímetros. Então, o objeto tá antes do foco. Então, a imagem agora, ela vai ser virtual também, porque o objeto está antes do foco, só que ela vai ser maior e não menor. Então vamos ver quanto daria a resposta, né? Caso esse espelho do exercício seja côncavo, né? E aí dessa forma, a gente já vê a diferença do sinal, né? Se você usar o sinal errado na prova, rodou, né? Vai dar uma resposta diferente. Então, se você usar o foco positivo para o espelho convexo nesse exercício, você vai ter uma imagem maior. E não acontece no espelho convexo, que a imagem é sempre menor. Então, a gente vê a importância do sinal, certo? Então, vamos colocar números, né? 1 sobre é o que eu quero calcular. 1 sobre F, agora é 1 sobre 50. É positivo menos 1 sobre O, que agora vai ficar, ainda vai ficar negativo, né? Menos 1 sobre 30. Vejam, gente, aqui já dá para ver que vai dar um número negativo, né? Porque 1 sobre 30 é um número maior do que 1 sobre 50, né? Porque tem menos divisões, né? É uma fração com um denominador menor, então dá um número maior do que 1 sobre 50. Então vamos ver quanto vai dar, né? Então, o denominador entre 30 e 50, a gente viu que é 150, né? Então, na realidade, só vai mudar o final, né? Ao invés de ser menos 3 e menos 5, vai ser 3 e menos 5, né? Que é 150 por 50 dá 3 e 150 por 30 dá 5. Só que 1 sobre 30 tá negativo, então o sinal fica menos. Então agora eu vou ter 3 menos 5, vai dar menos 2 sobre 150. Para ficar mais fácil, gente, eu vou dividir em cima e embaixo por menos 2, né? Por menos 2, vamos dizer assim, tá? Então, ó, menos 2 por menos 2 vai dar 1. E 150 por menos 2 vai dar menos 75. Então eu vou ter que 1 sobre I é 1 sobre menos 75. Então o nosso I agora vai ser menos 75 centímetros. Então vejam, assim como previsto, né? A imagem também é virtual, mesmo com o espelho sendo côncavo. Por quê? Porque ele está antes do foco, né? Se está entre o foco e o centro de curvatura, a imagem vai ser maior, invertida, real, e vai estar depois do centro de curvatura. O objeto está depois do centro de curvatura, a imagem é real, invertida, menor, e vai estar entre o centro de curvatura e o foco, né? Bom, então para acabar, vamos ver o tamanho da imagem. Vamos ver o tamanho da imagem. Agora eu vou fazer do jeito que eu deveria ter feito o outro, né? Então, I sobre O, que é o aumento, é igual a HI sobre HO. Eu quero calcular o tamanho da imagem, o HI. Então, o HO que está dividindo vai para o outro lado multiplicando, certo? Então, eu vou ter que o HI, que é o tamanho da imagem, é o HO vezes, acabando o papel aqui, o HO vezes o I dividido por O. Então, gente, o HO, ele vai ser
a altura do HO não, tipo HI. O HI, que é o tamanho da imagem, ele vai ser o tamanho do objeto, que é 10, vezes o módulo, né, da distância da imagem, que é 75, dividido pela distância do objeto, que é 30 centímetros, certo? Então, gente, o 10 e o 30 aqui dá para cortar o remo. Então a gente vai ter 75 dividido por 3. Então a imagem vai ter 25 centímetros. Deu certinho? No limite do papel, gente. Então, a imagem, ela vai ficar maior. Vai ficar, o objeto de 10 centímetros, vai ficar com 25 centímetros. 2,5 vezes maior. Igual foi previsto, né? Pelo modelo, igual eu falei que aconteceria. A imagem é virtual, porque o sinal é negativo, e ela é maior. A altura da imagem ficou maior que a altura do objeto, tá bom? Então, é assim que a gente aplica, né? E usa a equação de Gauss. E com isso aqui, gente, dá para resolver a maioria dos exercícios, né? Se o exercício der o raio, ao invés de 1 sobre F, pode usar 2 sobre R. Ou divide o raio por 2, que você tem a distância focal do espelho, tá bom? Seja ele côncavo ou convexo. Então, foi uma revisãozinha aqui, né? Já que na escola estamos perdendo aula. E também para você que está aí na apenas internet, navegando, procurando vídeo aula, espero que tenha te ajudado, tá bom? Aí, se você quiser acompanhar os vídeos, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho. Eu não posto tanto vídeo porque eu trabalho e faço doutorado. Aí sempre que dá, tamo aí, né? Eu vou postar também uma aula para os primeiros anos sobre conservação de energia, né? E talvez algo sobre trabalho relacionado. Então já vai ter vídeo, talvez hoje mesmo ou outro dia. Enfim, se vocês quiserem pedir algum vídeo sobre alguma coisa, também podem pedir, que eu vejo de fazer. Então, nos vemos por aí, né? Ou em sala de aula, ou aqui pelo YouTube mesmo. E até mais. Falou!